Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira, sejam bem-vindos a mais um grande vídeo. Desta vez eu vou fazer uma análise, talvez não tão profunda, sobre a seleção brasileira. É isso mesmo, seleção brasileira que ganhou da Croácia por 3-1, nessa terça-feira. Claro que tá um pouco atrasado o vídeo, é verdade. Mas, né, a gente pode falar dela e da data FIFA do Brasil como um todo e o que vai impactar, essa última data FIFA vai impactar nessa, como, né, vai impactar na lista final da Copa do Mundo. É o seguinte, meus amigos, o Brasil acabou vencendo a Croácia por 3-1. É, no primeiro tempo o gol foi do Danilo Santos, o Brasil abriu o placar já no primeiro tempo. É, A Croácia empatou bem ali, coisa de 25, 30 do segundo tempo, com o Lovro Maia. Aí depois, o Igor Thiago de pênalti e o Gabriel Martinelli, depois de um contra-ataque, fizeram os gols do Brasil. 3 para o Brasil, um para a Croácia. Foi assim que terminou o jogo. Tá, vamos fazer uma análise do jogo como um todo. Primeiro, o Brasil já mudou muito de postura, né? Depois do jogo contra a França. A França era, claro, é um dos favoritos, muito melhor do que a Croácia, tá em outro patamar. A Croácia tá no nosso nível, eu vou já falar sobre, tá? Como a Croácia está no mesmo nível que o Brasil. Mas olha só, França muito melhor. Os caras, eles conseguiam tabelar com muita movimentação, os jogadores franceses. E isso confundia bastante a defesa brasileira, que além de não estar fazendo nada certo, a pressão não tá cobrindo o espaço certo, tava desentrosado, então ninguém sabia muito bem o que fazer ali, né? E o time teve pouco tempo de treino com o Carlo Ancelotti, mas agora contra a Croácia teve um pouco mais de tempo e até que conseguiu melhorar em alguns aspectos. No primeiro tempo, o Brasil fez assim. O- Antes do jogo, o Ancelotti que disse assim: Copa do Mundo não ganha quem faz mais gols, ganha quem toma menos gols, certo? Certo. E aí ele colocou, ele meio que mostrou que parece estar incorporando isso, tá? De fazer um Brasil mais reativo, um Brasil que jogue mais no contra-ataque, que jogue muito mais por uma bola, tá? Que jogue mais no erro do adversário, como foi nesse primeiro tempo. Não é uma coisa que convence muito os torcedores brasileiros, porque sempre teve a cultura de jogo bonito, de jogo ofensivo e tudo. Claro que é legal ter jogo ofensivo, mas quer ganhar? Quer ganhar? Vai ter que se adaptar. Para uma seleção do tamanho do Brasil, ou do tamanho que eu quero dizer, do elenco atual do Brasil, o tamanho do elenco atual, que a gente é cheio de incertezas, que não tem aqueles jogadores grandes estrelas que vão fazer a diferença num futebol que obviamente mudou, porque agora o jogador valorizado não é mais aquele driblador que fazia de tudo na frente, que bagunçava os adversários, e sim o pensador de jogo. Porque se uma seleção não tem pensador de jogo, é claro que ela não vai progredir, principalmente da defesa para o ataque, e vai ficar aí a deriva, tá? Claro que é muito importante ter um driblador, mas ele é menos essencial do que um organizador de time, tá? A gente não tem o Bruno Guimarães que faz essa função, mas o Danilo Santos foi bem demais. Ele entrou bem no jogo contra a França, fez ali os minutos deles legais para, né, pro que tinha, né? E agora no jogo contra a Croácia ele foi muito bem, muito bem. Ele se provou ali que ele tem que estar na Copa. Danilo Santos aí joga no Botafogo, tá nessa crise toda aí do Botafogo, né? Nessa crise horrorosa. E o que que acontece, cara? O, o Danilo, ele fez o seguinte: ele era um cara que pensava muito mais o jogo e que ia muito na área para poder chegar por trás e finalizar.
Tanto que, na primeira vez que ele fez isso, o Vinícius Júnior deu passe para ele deu um baita de um chute, o Livakovic fez a defesa perfeita. Pera aí que eu vou botar aqui para carregar, porque tá descarregando. Vou ficar muito tempo não, porque minha mãe fica me dizendo, olha, minha mãe fica me dizendo para eu não escutar de fone, não escutar ao mesmo tempo carregando e com fone, né? O notebook. Pode dar choque. Eu não sou muito de ignorar, não, mas tem que ir dessa vez, né? É o jeito. Mas, pronto. Agora é o seguinte: Vinícius Júnior melhorou demais, tomando aquelas decisões dele. Agora ele não tá mais se isolando. Muitas vezes ele ficava sozinho, a galera também não dava opção, era só bola no Vinícius e seja o que Deus quiser, né? Ele tentava dribles e não conseguia, era muito bem marcado. Hoje, ele meio que tentou dar uma mudada, e eu acho que essa mudança deu certo, tá? Porque o que, que ele fez? Ele partia menos pro jogo de corpo e de tentar passar com dribles para olhar um pouco mais pro jogo, tá? Acho que o Ancelotti pode ter dado aqui um puxãozinho de orelha nele, e aí, meio que isso deu certo, tá? Por que deu certo? Porque agora o Vinícius Júnior, ao invés de geralmente ele abrir e ficar lá sozinho e tentar qualquer coisa que dê errado, não. Ele deu uma paradinha assim, ficou pensando, foi correndo devagar, viu alguém chegando e tocou. E ele fez isso várias vezes. Ele fez isso duas vezes pro Danilson, que foi aquela defesa que eu ia falar antes do botar para carregar, que era o Livakovic fez, que o Danilo chegou por trás e bateu, né? O Livakovic fez uma defesaça ali. E depois ele fez essa mesma vez que foi o que gerou o gol do Brasil, da seleção brasileira. O primeiro gol foi gerado assim, com o Vinícius Júnior pegando a bola na esquerda. Ele primeiro puxa para a linha de fundo, para dentro. Ele vê que não ia dar certo. Aí vem três caras na marcação. O que acontece? Nenhum cara vai fazer uma marcação muito organizada. Ele puxa para trás de novo. Vê o Danilo chegando. O Danilo chega e bate. É gol. O Brasil fez o quê? Teve muitos desarmes lá em cima. E o Ancelotti parece que vai ser assim. Ou ele vai montar um time retrancado muito na defesa, tá? Que vai ficar na defesa recuperando bola lá, ou esse mesmo time que faria isso na defesa também vai fazer no ataque, subindo uma pressão e tentando interceptar os passes da galera, tentando desarmar algumas vezes. Isso parece ser uma ideia de jogo que o Ancelotti está trazendo para o Brasil atual, tá? Uma boa ideia de jogo, inclusive que pode ser legal, pode fazer com que o Brasil dê uma melhorada. Depende do tempo que vai se treinar com ele, né? Depende de como isso vai impactar, como isso vai quebrar a estratégia de outras seleções, né? Fortes, mas contra a Croácia ali, do nosso nível, ou até um pouquinho pior, deu certo. Croácia é, muito, seleção envelhecida, né? E fazendo transição, então é meio que natural que isso aconteça uma coisa dessa do Brasil poder ganhar. Aí foi o gol. O Brasil deu uma recuada. A Croácia, a única jogada que tinha era bola ali no Perisic, manda a bola manda o chuveirinho na área e tenta alguma coisa. Eles conseguiam sim tabelar, tá? Ali na intermediária, principalmente quando o Brasil avançava e deixava um longo espaço entre o meio-campo e a defesa, tá? Apesar do Casemiro ter jogado bem, ele subia demais e não fazia essa marcação. E o Danilo também, pô. Danilo, que já estava muito engajado no ataque, meio que ficou lá. Então o meio-campo e a defesa ficaram muito desconectados. E foi assim, mais ou menos, que o Brasil tomou aquele segundo gol da França com o Michael Olise, né? O Olise passando pro Ekitike, perdão, e Ekitike fazendo o gol. É, e aí a Croácia ia, tentava, conseguia uma tabela ou outra, mas não conseguia finalizar as jogadas. Por quê? Porque o Brasil parece que deixava ele tabelar aqui e ali, tentava fazer a marcação, mas parece que estava focando todo o esforço defensivo em não deixar os caras finalizarem, né? E deu certo, só tem um problema. Voltou pro segundo tempo, o Brasil deu uma acalmada.
A gente já tinha. O jogo era de 8 substituições, né? Acho que naquela hora a gente devia ter uns 5 ou 6 para cada lado, se não me engano. Aí o Brasil avança pro ataque. Vem a Croácia com a bola aqui. Aí tem um cara isolado aqui. Isolado aqui na esquerda. Na direita, perdão. Isolado. Porque quem era que tava de lateral esquerdo? O Douglas Santos, que jogou uma partida ruim contra a França e jogou agora de novo contra a Croácia, mas não foi tão ruim não, ele, tá? Foi tão ruim não. E meio que deu ruim. O cara ficou aqui. Aí ele deu um passe lá na frente pro Lovro Maia. Cara, tinha os dois zagueiros, o Marquinhos e o Bremer estavam lá, pô. Estavam lá. E estando lá, o que que eles iam fazer? Eles chegar. Tava evidente ali que eles iam chegar, né? O que que o Bento faz? O que que o Bento me resolve fazer? Não, vou sair. Vou sair para ver se eu pego essa bola ali. Resultado, ele errou totalmente o tempo de bola. Já ter saído foi a pior ideia possível. O Lovro Maia se jogou ali para dar, se esforçou o máximo possível para dar o toquezinho na bola para fazer o gol, pô, gol da Croácia. Aí a gente, porra, um balde de água fria, como se você tivesse aqui no quietinho ali na sua Groenlândia, no inverno, aí vem alguém e lhe joga um balde d'água geladíssima na cabeça, você fica com aquela sensação de de perplexidade, de raiva. Isso não deveria ter acontecido. Mas a Croácia foi lá e empatou. Aí o Ancelotti foi lá e fez algumas substituições. Ele tirou o Luiz Henrique, que jogou muito bem, tá? Ele não conseguiu ter aquela mesma efetividade contra a França, porque, assim, veio no segundo tempo, conseguiu aquilo tudo lá, principalmente depois de não ser previsto. Mas agora contra a Croácia ele começou de titular e meio que a Croácia meio que já sabia, né? Como é que ia ser o Luiz Henrique, mas ele tentou bastante, ele conseguiu uma outra ali, ele não se isolava também, conseguia tocar na hora que era certa, mas eu vi que também estava tendo um pouco de preciosismo, tá? Ele segurava demais a bola para bater e enquanto podia tocar e não dava certo. Ele tira o Luiz Henrique para botar o Ryan e tira o Matheus Cunha para botar o Hendrick. Ele também colocou o Igor Thiago. Meu amigo, o Ryan não fez uma grandíssima partida, mas as vezes que ele tocou na bola foram legais, tá? Ele gerou uma jogada ou outra de contra-ataque, tá? Mas perdeu um gol na cara no final, é verdade, no contra-ataque ali. Mas é muito pouco tempo também para o Ryan fazer alguma coisa. Aí você pensa assim, o Brasil tá todo defendendo. Naquele momento, a Croácia subiu a pressão. E subindo, porra, o Brasil já não estava conseguindo sair, né? O Douglas Santos não conseguia mais apoiar o ataque, porque o Brasil estava todo na defesa, né? E o lateral direito, que hoje foi o Ibañez, né? O Wesley machucado ali não conseguiu jogar e foi cortado da seleção. Quem jogou foi o Ibañez, né? De lateral direito, deu certo, depois ele acabou colocando o Danilo. O Ibañez é mais defensivo, talvez ele queira jogar mais com 3 zagueiros do que propriamente com 2 laterais, né? Coloca só um lateral para subir e o outro para ficar marcando. E o Ibañez é zagueiro de origem. O Danilo também, mas o Danilo também fez muito tempo a lateral direita, principalmente na Juventus, e já jogou na seleção assim, depois né, da aposentadoria do Daniel Alves e tudo. É, tá. Aí o Hendrick foi o personagem principal. Por quê? Vamos lá. O menino tá jogando bem no Lyon, tá fazendo gol ali, gol aqui. Claro que foi eliminado da Europa League, é verdade. Mas ainda tem o campeonato francês, talvez a Copa da França, né? E assim, ele não começou de titular, mas ele teve coisa de 20 minutos que foram profundamente decisivos. Ele é um garoto que tem um físico muito bom, mas ele não é só embate físico, ele também corre, ele passa, ele finaliza bem. E aí o que, que acontece? O Brasil chega lá na área e o próprio Hendrick tá com a bola, bem na ponta, tá? A grande área, ele invade. Acho que foi o chutá-lo, se eu não me engano. O Hendrick se protege a bola assim. O chutá-lo vai tentar chegar no embate no corpo, aí acaba os dois se tropeçando ali. O juiz entendeu que foi pênalti ali. Calma.
né? Porque aquele pênalti talvez não seja tão pênalti assim. Por quê? Porque foi mais um encontrão. A verdade é essa. O negócio é que o encontrão naquela ocasião foi o chutá-lo quando tentava ter o embate, ele ia nas costas do cara, é verdade, mas não com tanto impacto. Mas acabou que um movimento errado da perna dele fez com que o Endrick caísse, né? Então o juiz foi lá e deu pênalti. Eu não vou julgar aqui opinião nenhuma. É muito difícil um lance desse para decidir, né? Tem muita gente que diz que foi pênalti, tem muita gente também que diz que não foi pênalti. Mas aí o Endrick já conseguiu um pênalti ali. Se é que isso foi pênalti, né? Conseguiu o pênalti. Aí ele me dá a bola, vou bater. Só que a galera do banco, talvez por instrução do Ancelotti que treinou pênalti com o cara, foi lá e mandou o Igor Thiago, né? Igor, ele disse, depois da coletiva, ele disse que o Igor Thiago treinou pênalti ali. Acho que foi uma boa opção a gente ter botado ele. Foi mais, mas não foi o Ancelotti que foi dizendo na hora, não. Foi o Marquinhos, pô. O Marquinhos, a galera que tava no banco de reserva substituída ele. Marquinhos não, Casemiro e a galera. Não me lembro quem não. Aí ele vai lá, o Endrick com toda a confiança, segura a bola, não, vou bater. Aí mandam ele trocar com o Igor Thiago que nunca tinha feito gol na seleção, né? É a segunda partida dele, na verdade, pela seleção brasileira. Aí o, o Endrick vai, pega a bola, devolve. Totalmente tranquilo. A torcida vai lá e vaia. Será que foi vai pro Igor Thiago? Não. Acho que a vai foi mais porque o Endrick tava bem, é, quis bater a bola, chamou a responsa. Isso é raro, está sendo muito raro entre os jogadores brasileiros na seleção, cara. Principalmente hoje em dia. Antigamente também não tinha muito, mas hoje em dia está sendo muito raro o cara que eu vou fazer isso, eu vou assumir a bronca. Mas aí a torcida vaiou. Só que deu certo. Porque o Igor Thiago foi lá, ele deslocou o goleiro facinho, pô. Ele deu uma paradinha lá no final, uma paradinha. Não durou um segundo a parada dele. Foi o suficiente pro goleiro se jogar pro outro lado e ele bater devagarzinho. Muito bem batido ali. Com calma, totalmente, total calma. Igor Thiago foi lá e colocou o Brasil na frente. De novo, que loucura, né? Aí depois a Croácia se avança todinha, vai tentar empatar de novo. Deixa espaço lá atrás. O Igor Thiago, ele recebe uma bola. Ele recebe uma bola muito boa. É, e toca pro Endrick, né? No contra-ataque. Aí os dois já estão no meio-campo. O Endrick faz o quê? Se livra da marcação, como meio-campo, e segura a bola, pô. O Endrick foi muito. Ele retém a bola ali e. Não, ele não só retém, ele só. Ele tira a marcação de forma que o cara não consiga bloquear o corredor que ele tem para velocidade, meu amigo. Aí ele segura com paciência, vê o Gabriel Martinelli passando. Antes que o cara fique impedindo, ele vai lá dar o toquinho por entre a marcação. O Martinelli vai lá, bate, é gol. Ivakovic até chega a tocar na bola, né? Que loucura. Aí foi lá e fez o gol. Cara, que partidaça do Endrick. Depois disso, o juiz deu 100 minutos de acréscimo lá. Tudo bem, tava certo. O jogo não foi muito faltoso, mas teve parada para hidratação e teve substituição, tá? Isso aí tomou muito tempo. Foram muitas substituições, foi 8 para cada lado, coisa assim. E deu certo. O Endrick foi lá, entrou bem. O Ryan no final perdeu aquele gol que eu citei. Jogou demais, né? Martinelli fez o gol dele e o Brasil ganhou por 3-1. Cara, o Endrick tem que estar na lista. É muito impactante. É um cara que, principalmente nos minutos finais, conseguiu fazer alguma coisa. Ia ser bom para ele como titular, tá? Ia ser bom testar ele como titular, principalmente nos amistosos antes contra Panamá e Egito, né? Para ver como é que ele se comporta em campo. É certo. Vinícius Júnior melhorou? Melhorou. É verdade. Mas eu ainda não vejo o Vinícius como o cara que vai ficar lá, que deveria ser titular, não. Sério. Tudo bem que ele faz muita coisa no Real Madrid, mas ele tá devendo muito na seleção. Rafinha também não. Rafinha também tá devendo na seleção.
Eu acho que os titulares na ponta, se o Ancelotti for jogar assim, vão ser Estevão na direita e Luiz Henrique na esquerda. Tem que ser, tá? Mas o Ancelotti já, no jogo passado, ele já deu a entender que vai insistir no Vinícius Júnior, tá? Não sei, né? Não sei qual é o resultado disso, mas eu não faria isso, tá? Eu não faria isso. Apesar de que o Ancelotti, o Vinícius Júnior foi o melhor do mundo, e perdeu injustamente, claro. Com o Ancelotti, né? O Ancelotti sabe como usar ele, mas precisa definir um sistema lá que use muito bem o Vinícius, né? E isso vai ser complicado, né? Tem outros jogadores aí pedindo passagem, ele tem que ser cobrado, ele tá sendo cobrado pela torcida. Torcida já gritando Neymar, Neymar. Pô, mas também foi uma atitude desrespeitosa com, por exemplo, o Luiz Henrique, que foi muito bem, o Endrick, que entrou bem demais, que jogou muito. O Matheus Cunha, cara, o Matheus Cunha fez uma partidaça, cara. Ele não é um centroavante fixo. Ele é um cara que volta muito atrás, que produz jogada do meio campo pra lá, cara. O Matheus Cunha, ele é mais 10 do que 7 ou do que 9, pô. Ele foi. Quem foi ó, o jogo do o gol do Brasil, o primeiro gol do Brasil foi no contra-ataque, tá? Eu não expliquei isso aqui. Mas, quem foi que deu o primeiro passe para gerar esse contra-ataque? Matheus Cunha. Ele viu o Vinícius Júnior correndo lá na frente com dois marcadores. O Vinícius mandou o passe perfeito. O Vinícius Júnior fez o que fez com o Danilo lá. Danilo Santos falando nele. Vaga merecida, merecida. Ele tem que estar na Copa do Mundo. Claro que ele não vai ser titular, porque a gente precisa de um pensador de jogo e um volante marcador, que no caso seria o Casemiro, né? Mas o Danilo pode ser um substituto do Bruno Guimarães, que pode sim dar certo, cara. Dá muito certo, tá? Ele mostrou serviço, ele mostrou que tem bagagem, que sabe observar bem o jogo, que não se deixa afetar pelo adversário, como muitos se afetam, né? Na seleção brasileira, e fez uma ótima partida, um dos melhores em campo, talvez o melhor em campo da seleção brasileira naquele momento. Andrei Santos, não sei não, cara. Muito difícil colocar ele lá. Ele é da mesma característica do Casemiro, e para isso já tem o Casemiro e o Fabinho, né? Mas se o Ancelotti não, se o Ancelotti estiver fazendo que nem, me esqueci quem foi o técnico, acho que foi o Muricy Ramalho, disse para ganhar uma Copa precisa abrir mão de outra, né? Tipo a Alemanha que, como ele citou, né? A Alemanha que foi em 2010, fez a transição em 2010 e ganhou em 2014, né? E então talvez o Brasil, para ganhar de 2030, precisa abrir mão da de 2026 para fazer esses testes, para poder criar o futuro da seleção, né? A verdade é essa. Pode ser que isso aconteça, pode ser que isso não aconteça. Talvez a torcida vá querer uma vitória imediata, talvez a CBF vá querer uma vitória imediata. Eu acho que a gente tem que acreditar em alguma coisa, e o Ancelotti é um muito bom técnico, tá? Que pode fazer muito pela seleção brasileira, pode trazer o Brasil de volta para o topo do mundo, talvez. Eu acho que a Copa de 2030, se a gente continuar com ele, sim, pode dar certo. Eu espero que as pessoas não ignorem quando ele perder a Copa, porque evidentemente ele vai perder, né? A Copa. Não ignorem que ele começou agora, tem pelo menos um ano de ciclo, 10 jogos, se eu não me engano, 10 jogos de Ancelotti, tem pouco tempo para ficar com os jogadores, para treinar, para imputar as ideias de jogo na cabeça dos jogadores, não é isso? Tem pouco tempo. Eu espero, eu espero. Mas não dá para esperar nada nem da CBF, nem do Brasil. Apesar que a administração do Samir Chaud parece ser promissora, né? Ele conseguiu aí ajeitar um pouco o calendário. Apesar de que, pô, tem muito. É um começo muito complicado, né? Mas acho que os estaduais aí podem ser que esteja atrapalhando o começo da galera, tá? Começo da galera maior no brasileiro, mas eu acho que ele fez boas alterações no calendário, apesar de tudo, apesar dos pesares, tá? Mas vamos ver como é que dá, né? Vamos ver o que dá. Acho que o Brasil
Não é um dos cinco favoritos, como estão dizendo, mas é uma seleção que vai dar trabalho. Cinco favoritos para mim são Espanha, França, Argentina, Portugal e Holanda. E com esses dois últimos, o Brasil ainda tem discussão, tá? Vamos ver o que tá. Mas eu acho que a Holanda é melhor que o Brasil, eu acho que Portugal é melhor que o Brasil. Portugal, para mim, tem o meio de campo mais forte do mundo, meio de campo, tá? Claro que a Espanha tem Rodri, Pedri e Fabian Ruiz, mas o Rodri ainda pelo menos o Ruiz está tentando recuperar forma, é verdade. O Pedri lesionou uma vez ou outra, o Fabian Ruiz está lesionado, não tá jogando muito pelo Paris. Mas, pô, olha o meio-campo de Portugal. Você tem Vitinha jogando demais no auge. É, o João Neves, nem se fala, né? João Neves já é entrosado com o Vitinha, faz dupla ali no Paris Saint-Germain. E o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, que é simplesmente o melhor jogador do Manchester United atual, tá? O melhor disparado. Se não fosse ele, o Manchester United estaria na lama completa, tá? E vai ser difícil, mas dá. E cara, a Holanda a gente pode pegar, tá? A Holanda a gente pode pegar já na primeira partida do mata-mata, depende, né? Se nós passarmos em segundo e ele primeiro, podemos pegar. Ou vice-versa, em primeiro e eles em segundo, mas é difícil, né? Já, nós estamos com o Marrocos, Haiti e Escócia. Eu acho que o Brasil tem capacidade para tancar o Marrocos, é verdade. A Holanda tanca o Japão e a Suécia, tá? E vamos ver o que dá na Copa. É, tá, quero falar de mais uma coisa. O vídeo vai ficar longo, o vídeo já ficou longo, mas vai ficar longo. Cara, o que aconteceu nessas eliminatórias? A Bolívia não foi, porque perdeu pro Iraque por 2-1. Triste, triste. Talvez eu queria muito que a Venezuela tivesse conseguido essa vaga na repescagem, porque é um povo muito sofrido, é um povo que passa muito nas mãos de passou muito nas mãos de um ditador que foi o Nicolás Maduro, mas hoje em dia o sistema deles ainda traz muita fome, traz muita pobreza pro sistema venezuelano. É típico do sistema socialista, é verdade, mas tem dá muito errado ali, o da Venezuela, que não é 100% socialista, ainda tem uma outra coisa assim que dá que permite de capitalismo, mas cara, também é uma seleção que nunca foi pra Copa, pô. Nunca foi pra Copa, nunca ganhou Copa América, nunca fez nada de relevante. E a menor seleção, todo mundo quer ver, né? Quer ver acontecer alguma coisa, né? Aí agora tem esse problema com eles também, né? Depois que o Maduro foi preso, agora eles estão sendo praticamente obrigados a ceder o petróleo para os Estados Unidos, né? Eles praticamente não podem fazer nada por eles mesmos, porque ou eles têm um ditador demoníaco no poder, ou eles têm uma potência grande acima deles tentando mandar neles, né? Então, seria um bom alívio para o povo venezuelano ir para essa Copa, mas nem a Bolívia conseguiu porque perdeu para o Iraque. Na Europa, nós tivemos a Suécia batendo a Polônia. Eu previa isso, tá? Eu previa que a Suécia bateria a Polônia e iria para a Copa porque a Suécia é mais forte. Mas, cara, que triste pro Lewandowski, né? Ele não poder jogar essa Copa de novo. Vai ser a última Copa da carreira dele, é verdade. Mas foi um prazer, Robert Lewandowski, tudo que você fez no mundo do futebol, né? Provavelmente ele vai ser o cara que vai se aposentar logo logo, né? Vamos ver o que dá. E a Turquia passou, tá? Turquia já tá na Copa, ganhou de Kosovo, passou por Romênia e Kosovo. A República Tcheca eliminou a Dinamarca, cara. Conseguiu nessa final de repescagem empatar em 2-2 e ganhar nos pênaltis, tá? Ganhou nos pênaltis e vai para a Copa. Eu queria que a Dinamarca tivesse passado, porque ia ficar no grupo da do México, no grupo A. México, Coreia do Sul, acho que o outro é o Egito, não me lembro. E a Dinamarca. E, cara, a outra, a outra eliminação foi a pior.
A Itália foi eliminada pela Bósnia e Herzegovina e não vai para a terceira Copa seguida de sua história. Começar que a Itália bateu a Irlanda do Norte e depois os jogadores italianos foram flagrados comemorando o, o fato do adversário deles serem a Bósnia e Herzegovina. Aí o que que ele faz? O técnico diminui. Diz assim, não, foi uma estupidez, ele reconhece, foi uma estupidez, mas ainda assim não vai ter, pode ter impacto nenhum. O que que aconteceu? A Itália abre o placar, aí todo mundo confiante ali. Depois tem um jogador expulso, fica com um a menos, a Bósnia vai lá e empata. Chega nos pênaltis, cara, é ridículo. A Itália perde uma ruma, só faz um gol, toma um 4-1 nos pênaltis e não vai para a Copa do Mundo pela terceira vez seguida. É um futebol já envelhecido, uma liga que não produz dinheiro, que não produz muita audiência. Os maiores investimentos são da Internacional e do Napoli, que só conseguem no máximo 50 milhões de euros, né? Você vê que os times, olha, esse ano os times deram muito vexame. A Juventus foi eliminada pelo Galatasaray nos playoffs. A Inter foi eliminada pelo Bodo Glimt nos playoffs também. E foram esses dois que passaram só. Porque o Napoli não deu certo, por exemplo. O Napoli tomou uma verdadeira sola nessa Champions League, né? Cara, que loucura. Aí nós vamos ver qual é o retrospecto da Itália é, na Copa do Mundo. 2006, campeã, é verdade. 2010, fica de fora do mata-mata num grupo com Nova Zelândia, Eslováquia e Eslovênia. Aí pode, aí já começa o caos, já começa o verdadeiro desastre. Mas aí, até aí, muita gente caiu na maldição da campeã. Então todo mundo estava confiante de que podia melhorar. Principalmente na Euro 2012, que a Itália foi para a final e tomou, mesmo tomando aquele 4-0 da Espanha, aquela goleada, aquele vareio, ela foi para a final e o pessoal tava confiante. Chega na Copa de 2014, Inglaterra, Uruguai e Costa Rica, quem passa são Costa Rica e Uruguai. Pô. Até a Inglaterra deu vexame aqui. E a Itália, triste, triste, não consegue mais nada. Copa de 2018, ela é eliminada pela Macedônia do Norte. É, eu acho que foi. Eliminada pela Macedônia do Norte, cara. Que nem foi pra Copa no fim das contas, tá? Foi eliminado na repescagem para Portugal. E não vai. Beleza. Copa de 2022, ela também não passa da repescagem e não vai. E agora, terceira Copa seguida, a Itália não vai. Não vai participar. Itália que esqueceu que é tetracampeã, esqueceu toda essa sua história que fez na Copa do Mundo, que ganhou da Alemanha em 82, por exemplo, eliminando o Brasil, ganhou da França em 2006, eliminando a Alemanha, que era dona de casa. Inclusive, o clássico Alemanha e Itália é o maior da Europa por causa desses encontros entre eles dois, né? Encontros icônicos, maravilhosos entre eles. Mas fica aí a deriva, né? A Itália vai precisar mudar muito. E é um recado para o Brasil. O Brasil precisa mudar totalmente o seu modo de ver o futebol. Porque senão vai cair nesse ostracismo, tá? A Itália não consegue. A Itália conseguiu um título continental a última vez, foi em 2021, na Euro que era para ser 2020 e depois nunca mais fez nada. Na Euro 2024, foi eliminada pela Suíça nas oitavas, bicho. As oitavas de final. Triste, triste. E acabou que a Itália ficou nessa algazarra aí. Mas o Brasil tem que ver o exemplo da Itália e mudar. Nós já estamos tentando conseguir uma coisa ou outra assim, trazendo técnico estrangeiro, trazendo jogador de fora, mais experiente, é verdade, mais jogadores de fora. E alguns clubes estão tentando o máximo possível reter os seus melhores jogadores, apesar de ainda ter muito êxodo, ter muita evasão da Liga Brasileira para fora, né? Muita exportação de craques. Esse é um grande problema no Brasil.
mas os técnicos brasileiros já estão começando a tentar se adaptar. Você vê o Felipe Luiz aí, que conseguiu bater o Abel Ferreira, que teve muito tempo de dinastia nesse campeonato. O Brasil parece querer melhorar, dar sinais de melhora, mas eu não sei por quanto tempo isso vai acontecer, tá? Então é isso, eu fico com o vídeo. Eu tenho pensado em fazer vídeos mais curtos, mas como eu sempre tenho muitas considerações a fazer e também algumas repetições, o vídeo fica mais longo mesmo. Se você preferir assistir assim, tudo bem. Se não preferir também, vou buscar fazer alguma coisa melhor para você também. E cara, comenta aí, me diga o que, que vocês acham de tudo isso que eu falei aqui. Copa do Mundo, Brasil, Itália e repescagem, essas coisas assim, tudinha. E é isso aí. Adeus, meus amigos.